E aí a gente lê, na sequência do que está dito aqui, a razão para não se irar é porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu me lembro que, quando eu me converti, eu estava muito reativo. Eu vinha sendo treinado há algum tempo para reagir. Eu não era uma pessoa que procurava confusão, mas eu nem pensava. Se alguma coisa tocasse de maneira estranha em mim, a minha reação era um reflexo, na hora. Era até meio perigoso, porque eu sabia onde reagir. E como reagir, com quem reagir, era tudo uma questão de segundos. E meu pai me disse, você vai ter trabalho também, além das outras coisas que você assevera como sendo dificuldades eventuais que você terá, você vai ter muito trabalho para controlar essa sua ira, o reflexo da ira, o reflexo da resposta, ou do ataque. E ele já tinha visto como eu, cheio de amor e de vontade de servir a Deus, tinha tido 2 ou 3 reflexos. Uma vez com um filho de um amigo nosso, mais velho do que eu, 1 ano ou 2, e que me viu convertido e falou tanta besteira, e eu me controlando, pedindo a Deus para não perder a cabeça com ninguém. Gostava muito de todos e também dele, mas ele estava atacado. E levando muita fé no fato de que, como eu estava convertido, eu não iria reagir, como de fato eu não iria reagir. Eu vinha sendo provocado desde o primeiro dia em muitos lugares, só que era fácil. Pulava na moto e em outra direção, sai daqui. Lá não, eu estava dentro do ambiente, não tinha para onde ir, ele provocando. Até que teve uma hora que eu nem notei. Eu estava de costa quando ele veio, acho que ele tocou em mim, falou uma bobagem. E eu nem pensei. Quando eu vim, eu tinha pegado esse cara, jogado ele na parede, entrado com o meu joelho aqui na barriga dele, na parede. Pá! Aquele... Eu já ia encestá-lo, pegar o cabelo e estourar contra a parede, ele atravessado, assim, meu joelho prendendo ele. E aí meu pai deu aquele grito, Caio Fábio! Eu parei chorando, abracei ele, pedi perdão, meu, por favor, meu irmão, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu achei que eu não ia fazer mais isso, porque eu tinha sido treinado para responder. Isso com técnica. Agora, a subteza do reflexo é semelhante à subteza da ira, quando ela se manifesta. E não precisa ter técnica nenhuma. Por isso, controlar a ira é condição sine qua non para que eu seja bem-sucedido em qualquer casamento, relacionamento, criação de filhos, profissão, vida familiar. Em qualquer ambiente da vida, eu preciso ser o mestre sobre as minhas emoções, os meus sentimentos e, sobretudo, sobre a minha ira. E eu aprendi com meu pai, quando ele me disse, olha, deixa eu te falar uma coisa, nunca mais esqueça. Você tem que escolher se você quer dar vazão à sua ira ou se você quer abrir mão da sua ira e entregá-la a Deus. Porque está escrito. Aí ele me citou o texto de Romanos, no capítulo 13, onde se diz que a ira pertence ao Senhor e não a nenhum de nós. E que ele trata das coisas a seu tempo, na sua hora. Quando chega a hora do resvalão do pé, que só ele sabe, ele chega lá e faz a justiça necessária. Mas se eu praticar a minha própria justiça, justiça com as minhas próprias mãos contra o meu próximo, meu pai me disse, o Evangelho diz, você abriu mão de entregar aquela circunstância para o cuidado de Deus, porque você assumiu para você o papel de juiz, de algoz, de carcereiro, de executor e de tudo. Então, você viva com as consequências da sua insensatez e com o que daí advirá. Mas se você quiser aprender uma lição que vai ajudar você a viver muito mais e com mais paz, nunca deixe a ira crescer no seu coração e muito menos não dê vazão a ela.
nem em palavras, nem em sentimentos, muito menos em atos. Vença a ira e você vai vencer o pior inimigo que habita seu coração. E eu comecei a trabalhar e vi que é possível vencê-la. Chega uma hora que ela se rende. De vez em quando ela quer se levantar, mas você dá uma olhada para ela, ela já se aquieta. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então você escolhe, você quer fazer a sua justiça, você está abrindo mão do cuidado de Deus. O cuidado de Deus não tem prazo para acontecer, não tem modus operandi pré-determinado, não tem nenhum compromisso com algum script que seja você entregue e anunciado, não tem nenhum prazo de validade para vir a se realizar, mas vai. Mas vai. Faz 52, vai fazer 53 anos que eu tenho tentado todos os dias em que isso me é posto como uma provocação, não exercer a minha própria ira, antes me calar, escutar, tardar o meu falar e não me irar. Porque eu não quero tomar o lugar de Deus em relação ao meu próximo. Eu sou injusto, eu sou precipitado, eu sou exagerado, eu não conheço o coração dos outros, eu julgo segundo a aparência, eu julgo também carregado daquilo que cresça de pior em mim, como antipatias, reatividades ou coisas do gênero. Com amor próprio ferido e machucado, você pode virar um diabo achando que é um servo de Deus. Então eu abri mão disso aqui, eu não quero praticar a minha justiça. Como consequência, eu tomei uma decisão, nunca levei ninguém a juízo. Já me levaram por coisas variadas, por bobagens, à vontade. Agora, eu nunca levei ninguém. E eu já levei cada cacete que eu podia, se tivesse levado a juízo, com documentações e provas que eu tinha gente que tinha ido para a cadeia. Eu nunca fiz nada. E quando pais e esposas vieram me pedir, por favor, reverendo, não leve. Eu digo, não, fique em paz. Fique em paz. Eu não vou levar, nunca levei. Não levarei. Vou morrer sem levar ninguém à justiça, se Deus quiser. Quando o meu filho Lucas morreu, eu sabia quem era. Aí várias pessoas vieram me dizer, os pais da moça são ricos, eles podem pagar uma grande indenização. Eu falei, o que pode indenizar a vida do meu filho? Deus me livre de pecar contra a vida do meu filho, botando um preço na morte dele. Não, eu não quero nada. Eu não quero nem dar parte à polícia e o governador me perguntando, reverendo, o senhor não quer que eu mande as autoridades competentes para irem lá e fazerem o que a justiça mandaria fazer? Eu disse, por favor, não. Não, mas é fácil, a gente sabe quem é. Eu digo, meus também, mas eu não quero. Deixa essa pessoa lá, ela já está perdoada. Perdoada, ela não saiu de casa para matar meu filho, ela saiu para uma balada, voltou desesperada, perdeu o controle, atropelou meu filho. Isso é outra história. E eu estou aqui para seguir uma justiça superior, que não é a justiça do Estado, é a justiça do reino de Deus, ao qual eu sirvo, ao qual eu me submeto. Então não, eu deixo Deus cuidar, porque Ele cuida e a justiça dele é cheia de poder de cura. Eu não estou interessado no esmagamento de ninguém, eu estou interessado na conversão da consciência de todas as pessoas. Aí o verso 21 prossegue dizendo, portanto, causa e efeito, portanto, por causa disso, sabendo que espiritualmente é assim que Deus quer que a gente opere, que a gente funcione na existência, despojando-vos de toda a impureza, de todo pensamento cheio de lascívia, de concupiscência, de desejo de ser dono de todos os prazeres, me alimentando hedonicamente de todas as imaginações de autogratificação física, erótica, emocional, sexual, com uma variedade enorme de pessoas, ou seja, na vida real, ou no panteão das luxúrias e das lascívias da mente e do coração. O fato é
que, como consequência dessa palavra da verdade, está gestando, gerando as primícias de Cristo em mim, uma das coisas que se pede, além do que já foi dito, você ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, entregar a sua ira a Deus e não praticá-la contra ninguém e ficar livre disso no coração, por causa disso, desse chamado, dessa consciência, o que se impõe é que despojemo-nos, que é como quem se desarma, que é uma expressão que se relaciona a jogar fora o despojo que a gente carregou de algum lugar, de alguma vitória obtida, algum ganho, vem o despojo, ou se despojar das armaduras também, é uma palavra usada muito para despojamento da armadura ou do carregamento. Despojar-se de, despojar-vos de toda a impureza. Aí você diz, pô, Caio, mas não é demais? Não, também é outra coisa que a gente consegue. E disso eu entendo, cara, porque eu nunca fui lascivo. Eu tinha tanta facilidade de relação com as meninas e as mulheres que eu nunca precisei ser lascivo. Eu olhava, chegava, pegava e ia. Todo mundo que me conheceu sabe que não tem um pingo de exagero no que eu estou dizendo. Então era tão fácil para mim que nem lascívia eu tinha. E se eu cansava dessa aqui, passava para aquela ali, era a maior facilidade. Antes de eu me converter. Quando eu me converti, que eu aprendi que a gente tinha que manter a mente limpa, eu fui fazendo esse exercício, agora por amor a Cristo. É possível. Claro que isso não tem nada a ver com negar a beleza. Eu sou até um dos homens mais felizes deste mundo, casado com uma mulher que não tem ciúme de nada, de ninguém, nem de beleza alguma, nem de gostosura nenhuma. Nenhuma. Às vezes ela vê pessoas dando em cima de mim descaradamente, ela passa batida, ela se garante, ela sabe quem eu sou, tudo em paz. E ela é, como eu já disse em algumas ocasiões, a primeira pessoa que me mostra todas as mulheres bonitas do pedaço. Em qualquer lugar, no shopping, na praia, no aeroporto, passeando pelo mundo. Ela é a primeira a dizer, meu amor, olha que mulher linda, linda, que espetáculo. E ela não tem esse problema. Ela chama... Tem algumas meninas casadas com amigos meus, um pouco mais velhos e elas mais novas, muito lindas. E a Adriana elogia todas as mulheres. E diz, minha filha, mas que bundinha linda, linda. Caio, olha só, meu amor. Que pernas! Que coisa linda! Essa menina está cada dia mais maravilhosa. O marido ri, eles não estão acostumados com essa liberdade. E para nós é a coisa mais natural do mundo. É como dizer, olha a unha, olha a orelha, vai ficando tudo igual. Quando você vai desmistificando, tudo fica igual. É a mesma coisa que dizer, olha a ponta do narizinho dela, olha o tamanho dos cílios. Impureza é uma fabricação mental das proibições do legalismo do coração. Mas quando o teu coração não tem mais legalismos nem imposições, você ama a Deus e ao próximo, olha para cada mulher como sua irmã, para as mais idosas como sua mãe, para as mais novas como suas filhas ou irmãs, o mundo fica limpo. E você se manifesta com toda naturalidade. O que faz a mente ficar muito impura é a proibitividade, é a negação. Não olha, não pegues, não toques, como Paulo diz aos Colossenses. Essas coisas que ficam dizendo a vocês, não olhes, não olhe. Não toques, não bebas ou proves, não sintas esse cheiro que é sedutor. Paulo diz aos Colossenses, essas coisas que ficam dizendo a vocês têm aparência de sabedoria, de piedade, de santidade, mas não tem na prática nenhum valor real, mental, emocional e afetivo.
contra a licenciosidade, contra a impureza, contra o motel lascivo, contra o panteão de desejos eróticos na mente de um monte de gente. Quanto mais você diz, eu não vejo, eu não toco, ai não, isso eu não posso, mais doente você fica. Quanto mais natural você transforma tudo, mais saudável você se torna. Eu me lembro uma ocasião dos meus filhos comigo na praia de Camboinhas, eles eram adolescentes, aquele monte de mulher bonita, todo mundo com fio dental, aquelas bundas lindas, peitos lindos, e tinha um grupo delas de 4 na areia, pertinho da água, fazendo um castelinho de areia que toda hora a onda levava, e elas estavam ali todas com aquelas bundas lindas, voltadas para a areia, aquele bando de homem, quase que de binóculo. Aí lá vinham os meus filhos com os colegas deles, adolescentes. Aí disseram, pai, poxa, pai. E elas estavam bem na minha cara, eu estava bem na frente delas. E não dá, assim não dá. Como é que a gente vai segurar esse negócio? Aí eu falei, por que vocês não sentam aqui comigo? Aí sentaram, eu falei, qual dessas bundas é a mais bonita? Ah, impossível dizer. Aí eles começaram lá já a se distrair com... Aí tal. E para o senhor, qual é a mais bonita? Eu digo, para um cara da minha idade, eu acho que aquela ali é a mais bonita de todas. E não dá vontade de pegar? Aí eu falei, quando eu tinha a idade de vocês, talvez eu já tivesse até ido. Há muito tempo, chegado lá, ia fazer o castelinho com elas, daqui a pouco eu estava levando para outro castelo. Mas não precisa ser assim. Basta vocês admitirem que é bonito e não tem só elas aqui não. Essas é questão de 4 aqui, 2 metros na cara de vocês. 3 metros. Mas olha só, tá a praia toda lotada. E quem vem à praia tem que ter os olhos tarados, saudáveis, para poder enxergar mulher bonita, homem bonito, gente bonita, e daí? É como olhar a paisagem. Você tem que crescer e se desenvolver para admitir o belo com toda a naturalidade. Você tem que ter a naturalidade de dizer, Jesus, obrigado por tanta gente bonita passando diante de mim. Ainda tem tanta gente bonita esteticamente no mundo. Permite que o coração de cada um desses se torne também tão belo quanto a exterioridade deles. Começa a orar pela beleza, a tratar a beleza com naturalidade, que você vai ver que ela se torna só estética, apreciável. E você é despojado de toda impureza. E também acúmulo de maldade. Porque a ira, a impureza não, mas a ira produz muito acúmulo de maldade. Porque o indivíduo que se acostuma a irar-se, começa também a desenvolver fantasias agressivas. Ou do que diria, de como bateria, zangado, uma banda que daria, o cara cairia, um chute, uma cotovelada, qualquer outra coisa, ou uma palavra humilhante, pública. Tudo isso é acumulação de impureza, que você vai produzindo esse lixo mental o tempo todo, e a tua alma vai perdendo toda a conectividade, as tuas vibrações espirituais, emocionais, mentais, todo o seu poder vibracional, toda a sua comunicação espiritual, psíquica e de todos os níveis de vibratoriedade, de comunicabilidade que emanam de nós vão ficando do pior tipo possível, com esse acúmulo de maldade, acúmulo de impureza, acúmulo de maldade. Aí, qual é a contrapartida disso? Tiago diz que a contrapartida é acolher com mansidão a palavra em nós implantada. É não brigar contra o evangelho em mim. Acolher com mansidão a palavra em nós implantada, que é equivalente a não discutir com o evangelho, que é equivalente a não desafiar o evangelho, que é equivalente a não me insurgir, a não me levantar, a não me revoltar com a palavra em mim implantada. É não chegar à torpe e louca conclusão
de que você teria alguma coisa a melhorar no mandamento da vida, que foi dado por aquele que criou você e que sabe o que constitui e o que produz realmente vida espiritual, vida psíquica, vida mental, vida emocional, vida neural, saúde física e todas as demais coisas. Quando a gente obedece o mandamento do amor e limpa o coração, a gente vai criando um alinhamento de saúde, de emanação, de graça, de comunicação, de amizades com todas as bondades divinas na criação. Vão se tornando completamente amigas e coadjuvantes, participadoras e contínuas do bem-estar e do sucesso de vida da nossa existência. Portanto, vença isso acolhendo com mansidão a palavra em você implantada, que é o Evangelho. Acolha o Evangelho, dê razão ao Evangelho, pratique o Evangelho, faça isso e você vai ver que as outras coisas vão começando a morrer. Você não vai mais alimentá-las, elas não vão ter de onde se nutrir, começam a secar e morrer. Na medida em que você vai acolhendo com mansidão a palavra em você implantada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Não é algo que se refere àquela salvação escatológica, etérea, você morre, aí a alma vai para Deus. Sua alma é a sua vida, é o seu todo, a sua psique, seu ser, e sua soma, seu corpo. Oferecer-se como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Eu entrego corpo, mente, espírito. Acolho a palavra em mim implantada, deixo que ela cresça, não brigo contra ela, não estabeleço fronteiras, não digo que ela só pode se expandir num corredorzinho que eu defini, porque aí ela não vai a lugar nenhum, ela só se desenvolve em mim se eu der todo o espaçamento do meu ser, para que ela se expanda e cresça dentro de mim. E isso é o que traz essa segurança, essa saúde para minha mente, para minha alma. Isso me faz tornar-me, pois, por causa dessa obediência, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-nos a nós mesmos, que é um dos maiores problemas dos crentes, dos cristãos, que recebem essa palavra aqui e acham que basta decorá-la, saber onde está. Tiago, capítulo 1, se não me engano, no verso 18, 20, 22, por aí. Cara, se você não puser em prática a palavra que em você foi implantada, ela não se tornará poderosa para salvar a tua vida, a tua mente, a tua alma, tuas emoções, teus afetos, e te dar a saúde humana e catapultar você como primícias da nova humanidade, que em Cristo Jesus aparecerá um dia na Terra. Não é fruto da igreja, a igreja já provou que ela é pior do que a velha humanidade. Uma igreja de Adãos ia ser muito melhor do que essa igreja de diabãos que a gente tem por aí. Mas a nova humanidade, ela é feita de uma igreja onde todo mundo é Jesus. A nova humanidade é feita de uma igreja onde todo mundo é Jesus, viu, Clarinha? A nova humanidade é feita de uma igreja onde todo mundo é Jesus. Cada um com a sua personalidade, com a sua individualidade, no seu processo de individuação, ficando todavia a cara de Deus em Cristo Jesus. Esse é o processo da expansão da palavra em mim implantada, criando em mim não só a semente, mas a expansão com a crescente configuração do que será a expressão da nova humanidade que eu sou chamado a constituir em Cristo Jesus. Você quer fazer parte dessa nova humanidade? Então pare de se enganar a si mesmo, só dizendo que decorou, que sabe, que aprendeu isso, aquilo, aquilo outro, e não pratica nada, não vive de amor e do amor e para o amor,
na verdade, na graça de Deus, andando na luz, você é só um ser em auto-engano, em auto-negação, que não se enxerga e fica tirando onda de que é filho da luz e é filho da pior sombra possível. Senhor Jesus, eu quero pedir que essa palavra simples tenha entrado no coração de alguns, de alguém ou de muitos. É o que eu te imploro que aconteça agora, em nome de Jesus. Amém e amém.